bem-vindos. O meu nome é Ricardo Assunção, da Audio Arte. Este é o primeiro vídeo que nós fazemos e que iremos continuar ao longo deste ano, a ver se conseguimos alocar mais pessoas interessadas neste mundo imenso que é a alta fidelidade. Hoje vamos começar neste primeiro vídeo por falar de um produto que recebemos recentemente cá na loja e que já o testamos, que são as Polk L600 da série Legend. Portanto, esta é a coluna que é praticamente o topo de gama da série Polk. Portanto, só existe um modelo superior a este, que são as L800. Só que é uma coluna ainda mais potentosa, maior, portanto não é uma coluna fácil para colocar em qualquer sala, ao contrário destas, que é uma coluna que está preparada e toca super bem, quer para as medidas pequenas do nosso showroom, como para salas muito maiores. É uma coluna que nós escolhemos falar sobre ela, não só por a termos recebido recentemente, mas por estar imbuída de várias características que a tornam realmente, a nosso ver, um produto muito especial. Por ser uma coluna de uma marca já bastante antiga, com provas dadas no mundo da alta fidelidade, a Polk é uma marca americana, portanto esta coluna tem características técnicas muito específicas, tem uma construção soberba. Portanto, tem uma caixa muito inerte, portanto, uma construção muito sólida, nada reverberante. Nós já temos visto por cá colunas de outras marcas com preços muitíssimo superiores e que não têm uma construção tão rígida como esta coluna se apresenta. As características que a distinguem é essencialmente também uma coluna que tanto pode ser colocada num sistema de alta fidelidade de 2 canais, como também para um sistema de home cinema de elevadas prestações. Normalmente no mundo da alta fidelidade há um pensamento que a nosso ver não é correto, que a coluna para cinema em casa pode não ser o melhor das coisas para a alta fidelidade. Não é o caso desta coluna da Polk, que serve perfeitamente os dois campos, podendo até ser incluída e servir 2 sistemas completamente distintos, porque hoje em dia já existe, tanto nos amplificadores de home cinema e na parte dos amplificadores de estéreo dos canais, sistemas de saída e entrada pass-through, portanto é fácil de colocar esta coluna a servir até 2 sistemas em separado, sem andar aqui com problemas de cabelagem. Se tiver alguma dúvida relativamente a este tipo de ligação, não hesite em nos contactar, teremos todo o prazer em explicar-vos um pouco mais detalhadamente como fazer esse tipo de ligação. A coluna apresenta-se com um tweeter, uma unidade de médios e 2 unidades de graves. É uma coluna que não existe o tradicional baço reflexo traseiro, nem um baço reflexo uma saída frontal, portanto, mas sim por debaixo da coluna. E o modo como ela está, como foi desenvolvida, portanto, permite um reforço do grave na sua sala, numa uniformização quase a 360 graus, porque se virem aqui na lateral da coluna e na parte de trás, portanto, ela tem o pórtico permite fazer com que o fluxo de grave tenha uma extensão bastante profunda e extensa em 360 graus. Portanto, é uma coluna que tem um grave extremamente controlado. E não só o grave, as frequências também são elevadíssimas na gama média alta, e é uma das características que ela tem, que ressalva-se pelo sentido em que é das poucas marcas que apresentam um certificado High Resolution. Portanto, isto pode dizer muito ou pouco às pessoas,
mas com efeito a coluna apresenta efetivamente esse certificado High Resolution. Não são todas as marcas, assim de repente não me recordo de nenhuma outra marca de colunas que apresentam este certificado. Pois em termos das especificações, ela vai dos 28 Hz aos 50.000 kHz. Portanto, já com os 50.000 kHz é um pouco um fait divers porque ninguém ouve tal frequência. Já a parte das baixas frequências, 28 Hz, é algo que não está acessível à maior parte das colunas, até mesmo de colunas que se afirmam como colunas high-end. Até normalmente, e cada vez é mais usual, vermos em sistemas de configuração estéreo passar-se a usar uma configuração 2.1, ou seja, adotar um subwoofer para o sistema. Portanto, é algo que cada vez mais é aceito pela comunidade audiófila. No caso desta coluna, sinceramente, não vejo qualquer necessidade de adoção de um subwoofer, porque ela diz 28 Hz, portanto, e depois, dependendo da sala onde estiver montada, portanto, até pode ir um pouco mais abaixo, portanto, tem a ver com a decoração, com o pé direito da vossa sala e com outros fatores que também são importantes. A coluna, no topo, vem aqui com uma tampa com 4 parafusos axestavados, que pode ser retirada e, para quem a queira incluir num sistema também de home cinema, principalmente com a adoção dos novos codecs de Dolby Atmos, em vez de pôr mais 2 colunas na sua sala, pode usar esta mesma coluna e adquirir como opcional o módulo L900 da Dolby Atmos, que encaixa e fica imbuída na totalidade da coluna, e ela vem fornecida já com uma grelha superior para tapar. Portanto, a coluna superior não é sobreposta, mas sim imbuída dentro desta coluna. Portanto, é um opcional. Para quem a queira usar como estéreo, pode adquiri-la assim deste modo. Para quem quiser imbuí-la num sistema de home cinema com capacidade de Dolby Atmos, pode depois adquirir os módulos L900 e é fácil de instalar porque já está lá a cabelagem toda posta, é super fácil, qualquer pessoa consegue fazê-lo sem recurso a qualquer tipo de técnico especializado. Na parte de trás, podem ver o acabamento dela, portanto não existe aqui quaisquer uniões, portanto um acabamento fantástico, o front baffle em preto lacado piano, como o topo da coluna. E depois, em termos de terminais de ligação, esta coluna permite fazer uma bicablagem ou biamplificação, se assim o entenderem, sendo que estes terminais cá em baixo vão alimentar as unidades de graves desta coluna e estes superiores vão alimentar os médios e agudos. Estes bornes suplementares cá em cima é para quem queira incluir o módulo Dolby Atmos e será aqui que irão alimentar o som que irá fornecer a potência aqui ao módulo opcional. Portanto, estes bornes serão só usados para quem quiser adquirir o módulo de Dolby Atmos. Esta coluna nós estivemos a experimentá-la e estamos aqui no nosso showroom com um amplificador da marca Patos Acoustics, que é um amplificador que faz parte das nossas importações. Nós somos os importadores e distribuidores da Patos Acoustics para Portugal. No caso, experimentamos o Classic Remix e não poderíamos ter ficado mais surpreendidos com o resultado. E passo a explicar porquê. A Polk indica como o amplificador indicado para esta coluna qualquer coisa na ordem dos 100 watts. Mas como muita gente poderá saber, principalmente os que já têm mais experiência na parte do áudio, os watts aqui às vezes não interessa para muita coisa, mas sem a capacidade de corrente do amplificador. Este Patos Classic Remix é um amplificador com 70 watts,
a 8 ohms. Portanto, é um amplificador que tem 70 watts, mas em termos de corrente consegue alimentar nas cargas mais difíceis de uma forma muito linear. Por mais flutuação que esta coluna sofra em termos de impedância, este amplificador tem corrente suficiente para aumentar esta coluna e até outras mais exigentes, porque esta Polk tem 87 dB de eficiência, mas tem uma coisa que também ajuda muito em termos de amplificação, apesar da eficiência não ser das mais altas, mas a variação de carga é muito baixa. Portanto, esta coluna tem uma impedância de 4 ohms, mas o mínimo só deixa até 3.2, 3.3, portanto uma variação muito baixa. Não vou dizer que ela fique muito à vontade com amplificadores com 30 watts, dependendo dos amplificadores forem, se for um classe A linear, portanto até pode ser que até lá vá. Mas achamos por bem experimentar com este e o resultado foi fantástico, até porque este amplificador, o Classic Remix, já vem equipado, portanto no interior, quando se fala de amplificadores integrados, há muitas marcas que constroem e depois apenas põem uma ponte retificadora e um botão de volume a controlar o que vai para a parte da amplificação. Não é o caso dos amplificadores integrados da Patos, portanto qualquer amplificador integrado da Patos tem no seu interior um pré-amplificador com ganho em classe A. No caso do Classic Remix, o ganho inicial do primeiro estágio do pré-amplificador é feito por estas válvulas. Depois, para os ganhos dos primeiros watts, e então depois para o estágio final da amplificação, que é a transistores. E assim sendo, o que é que nós temos cá? Toda a doçura, toda a harmonia das válvulas, mas temos a rapidez, o slow rate e a capacidade de corrente de resposta imediata que só os transistores permitem. Portanto, um amplificador que é todo construído em alumínio, portanto até aqui a parte dos dissipadores laterais é feito em alumínio, maquinado em máquinas CNC, portanto isto tem um trabalho manual e é todo montado manualmente. Portanto, é um amplificador que só ouvindo para acreditar. Há quem já o tenha adquirido sem o ver e agradecemos as várias pessoas que em Portugal continental, de norte a sul, que já adquiriram não só estas unidades, mas como o Patos TT, como o Patos, o Classic One, que são dos 3 modelos mais vendidos da Patos e que temos recebido inúmeras cartas de agradecimento pelo nosso aconselhamento, porque efetivamente as pessoas dizem que como é que é possível um amplificador que é construído 100% na Europa, com imenso trabalho manual, que tem todos os pergaminhos audiófilos e de plena glória está no campeonato high-end, como é que pode custar tão pouco? É assim a verdade. A Patos é uma marca que não gosta de falar sobre si mesma, não paga muitas publicidades em revistas, portanto é uma marca muito discreta no modo como publicita-se, é mais um passa-palavra e nós agradecemos o passa-palavra que tem sido dado pelos nossos clientes a nível nacional. Cada vez são mais as pessoas que nos contactam a pedir aconselhamentos e temos todo o prazer em responder a todos os pedidos que nos são feitos. Este amplificador ainda tem uma outra característica adicional, que é um opcional, que nós pedimos, sempre esse opcional para os equipamentos no nosso stock, porque achamos que vale mesmo a pena, que é o módulo iDAC no seu interior. O módulo iDAC, portanto, é um DAC da Patos, que é um opcional que custa 500 e qualquer coisa de euros, e que já tem entrada USB, entrada SPDIF e tem entrada coaxial também. Portanto, e é um DAC que, não sendo em termos daquilo que é as especificações da misturagem máxima que possa processar, não é das máquinas que possam ter valores exorbitantes na ordem dos DSDs 128 ou 256 ou 512, mas em termos de PCM e até DSD 64, que ao fim e ao cabo é o grosso das gravações, principalmente a PCM, muitas poucas gravações em DSD nativo gravadas em estúdio existe,
poucas ou nenhumas, algumas coisas que existem até mesmo no HD Tracks são situações de upscaling, portanto não valem nada. É a nossa opinião, já testamos isso e até agora um PCM bem gravado num bom estúdio, um bom master, um bom grandmaster, portanto é fantástico. E este DAC é muito harmonioso. Para aumentá-lo, não fomos muito longe, portanto estamos a usar o recém-chegado também, que é um produto que vendemos muito bem no Black Friday e neste Natal, que é o Wi-Fi Stream. Da marca Hi-Fi. Eu gosto de chamá-lo Hi-Fi para não confundir Hi-Fi de uma forma geral nos aparelhos de alta fidelidade, por isso não se admirem se eu daqui para a frente, falando deste produto ou de outros produtos, o chamá-lo de Hi-Fi. Eu gosto de chamar da marca como Hi-Fi e não Hi-Fi. Portanto, o Wi-Fi Stream é um equipamento que já tem descodificação e capacidade de renderização em MQA. Portanto, e é o que nós estamos a aumentar isto. Portanto, estamos a usá-lo como leitor de rede para aceder a várias plataformas como o Keybuzz, Tidal, Spotify, ou até mesmo aceder à nossa NAS, onde temos uma biblioteca larguíssima de ficheiros de alta resolução. Ele tem capacidade de ler ficheiros até de SD256 e daqui estamos a aumentar o DAC da Patos. Estamos neste momento, salvo erro, com algumas campanhas também na nossa página da internet, se forem a wart.pt. Na parte dos bundles, têm sempre promoções muito especiais, fazemos sempre bundles promocionais muito bons e, salvo erro, até temos neste momento um bundle muito especial em torno deste produto com este produto. Portanto, deixo aqui o convite para passarem por cá. Já me esquecia, uma coisa também muito importante e que foi encomendada à AudioQuest, especificamente para esta configuração de demonstração que estamos cá a fazer. Há quem acredite em cabos, há quem não acredite, portanto os cabos é sempre um tema de grande discussão. Nós também vamos passar a fazer alguns vídeos temáticos, alguns até bastante polémicos aqui na AudioArt. Portanto, se nos quiserem dar alguma achega sobre um tema que gostassem que fosse falado cá nos nossos vídeos, façam o favor de nos escrever para o nosso e-mail. Teremos todo o gosto em saber a vossa opinião. Portanto, voltando aqui aos cabos. Estes cabos da AudioQuest, portanto, esta unidade como permite fazer bicablagem e biamplificação, mas o amplificador que estamos a usar não permite fazer biamplificação, porque estão integrado. Portanto, tem uma saída para as colunas, portanto, e nós queríamos retirar os shanks e experimentar com uma bicablagem deste sistema. E então eu pedi à AudioQuest para me fornecer estes cabos, que é um cabo que temos vendido muito bem. É um cabo que só se justifica, obviamente, a partir de uma determinada exigência do sistema que queiram fazer. Portanto, ele é constituído, portanto, por dois cabos. Portanto, um é o Robinwood Bass e o outro é o Robinwood Zero. Portanto, isto é a parte que entra no amplificador, portanto, em cabelagem normal, e depois irão ver que ele separa-se em dois cabos. Okay? Aqui na parte do Bass Horn irão reparar que a secção é diferente. Portanto, é sabido que a secção para a parte dos graves, se for um pouco superior, em termos da velocidade e do controle, é muito melhor. Já a secção para a parte dos médios e dos agudos já é completamente também diferenciada. Portanto, este cabo dá-nos níveis de clareza de resposta e que ajuda muito o slow rate fantástico deste amplificador e obtemos excelentes resultados. Portanto, fica cá o nosso convite. Para quem possa passar no nosso showroom e que esteja nas imediações de onde nos localizamos, será um prazer recebê-los. Quem não está perto de nós, não hesite em contactar-nos, peça-nos as suas dúvidas e deem-nos o vosso voto de confiança como têm feito até agora.
será um prazer, sem vós nós não teríamos conseguido fazer o que temos feito até agora. Fiquem a acompanhar-nos, estejam atentos aos próximos vídeos. Obrigado.